A senhora foi secretária de desestatização do ministro Paulo Guedes, né? Algumas, não sei como a senhora avalia, não foram privatizações, né? Mas concessões que foram feitas aqui em São Paulo, tem algumas simbólicas, né? Tipo o Parque do Ibirapuera, por exemplo, né? O estádio do Pacaembu. O Pacaembu, enfim, sumiu, né? Tá lá, em algum momento vão reabrir o Pacaembu, mas virou outra coisa, né? Enfim, não é mais um estádio de futebol só, é um centro de compras, não sei, até hoje não consegui entender exatamente o que vou fazer. O parque, por exemplo, a senhora acha que cabe à iniciativa privada administrar esse tipo de bem em São Paulo, um estádio? Eu vejo o parque como um bom exemplo. Por exemplo, o parque pessoas... isso não elitiza? A minha dúvida é a seguinte... Ninguém paga para entrar no parque. Não, então, não paga, mas paga, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, que é um lugar que eu sempre frequentei, né? Ele mudou dramaticamente desde que ele foi privatizado, né? Por exemplo, a lanchonete era uma lanchonete X. Ela virou a filial de uma lanchonete da Vila Madalena. Mas a gente gastava 100 milhões de reais financiando parques. E tem uma coisa que é interessante. Mas não vale a pena. Não é um... Por exemplo, e se administra... Quando o prefeito Bruno Covas foi conceder, ele citava o Central Park, que é administrado por uma ONG, não por uma construtora, como acontece aqui em São Paulo. Até que ponto dá para conceder alguma coisa sem elitizar? Se é que a senhora concorda com isso também. Eu vejo que o parque continua lotado, assim, todas as vezes que eu vou lá. Vou dar outro exemplo. Tiraram o sorvete da Kibon, por exemplo, que uma pessoa que não tem muito dinheiro podia consumir. Colocaram abaixo de latte. Mas você pode fazer um piquenique e levar, né? Você pode levar. Então, mas... E você hoje vai para um lugar que está mais seguro, mais bem iluminado. Tinha isso também. Ali tinham vários lugares que eram perigosos. Teve uma época que eu corria ali. E a gente tinha horário. Hoje em dia não, você corre em qualquer horário. Você tem uma estrutura que você sente muito mais seguro. O parque chegou a ficar aberto de madrugada, inclusive. Teve um período que ele ficou aberto 24 horas, né? Tinha lá suas ocorrências, eu não sei. E outra coisa que é importante, com os recursos, primeiro que a gente deixou de pagar para cuidar do parque, que é importante, um valor bem considerável. Segundo, que esse recurso ajudou a revitalizar vários outros parques, inclusive nas periferias, que também tem uma estrutura melhor. Então, eu vejo isso como um modelo de boa gestão, comparado a outros que fracassaram, claramente, tipo o caso da Enel aqui, que está prestando um mau serviço. Sim. Então, e de novo, não é porque você tem que pensar na modelagem para não criar também uma segregação, que é isso que você está falando. Eu não vejo assim. Eu vou até o Parque do Ibirapuera, vejo que tem várias pessoas. E, de novo, nada impede que você leve e faça um piquenique lá, como eu faço às vezes com a minha filha mesmo. Então, eu acho que são formas. É como o aeroporto. Você vai para o aeroporto, você não vai comer no aeroporto. Você vai ser... você leva sua garrafinha de água. Mas que eu usei exatamente esse exemplo numa entrevista... Você leva a garrafa d'água. Eu levei exatamente esse exemplo numa entrevista com o então prefeito Bruno Covas. Porque no aeroporto... Mas olha como o aeroporto melhorou, Não, mas no aeroporto... A arrecadação você fala assim, bom, onde é que o investidor vai ganhar dinheiro? Porque o cara vai para lá para ganhar dinheiro, né? E é legítimo, sorte é dele. No aeroporto, é óbvio, né? Tem ali a exploração da publicidade, tem as lojas, aí o pão de queijo que custa R$20, né? Num parque, o parque tem uma natureza diferente, né? O parque tem uma... Mas eu acho você não vai pro parque exemplos... esperando chegar no aeroporto. Mas eu vou para os dois levando a minha garrafa d'água e tá tudo certo. E eu vou fazer exercício e eu vou comer depois. Eu sei, eu acho que te dá essa opção. Mas, por outro lado, o que eu acho ruim é que a gente financie para um serviço mal prestado, entendeu? Os aeroportos, incrível. Olha a mudança que a gente teve dos aeroportos depois que eles foram privatizados, né? Celular. Agora saiu... que o Lula quer fazer uma Starlink, né, para competir com Elon Musk. Então, agora a gente não bastava, a gente tem empresa de chip do boi, né, como a Ceitec, que, gente, é uma coisa inacreditável, nunca produziu nada, milhões ali enterrados, literalmente, né, não basta a gente ter um governo que produz petróleo, chip do boi, toda essa coisa, agora a gente vai competir com Elon Musk, para criar antenas, entendeu? Vindo para cá, eu estava ouvindo hoje no rádio... Quase não tem problema de segurança para resolver, de nada para resolver nesse país. Eu estava ouvindo no rádio uma propaganda do Ministério do Trabalho, anunciando um site, foi a primeira vez que eu vi, confesso que eu não tinha ouvido ainda, anunciando um site para os motoristas de aplicativo se informarem sobre o projeto que o Ministério do Trabalho lançou para tentar
impor alguma regulamentação nesse tipo de serviço. É claro, essa é a legislação federal, enfim, mas a cidade de São Paulo, aliás, o prefeito acabou de comemorar a volta da sede do Uber, ou da Uber, como preferirem, aqui para São Paulo. Estava em Barueri, né, aqui na Grande São Paulo. São Paulo está empinhocada de motociclista o tempo todo, para baixo e para cima. Inclusive, houve aumento no ano passado do número de vítimas de trânsito em São Paulo. Pedestres e motociclistas, óbvio, são as principais vítimas, né? São Paulo sendo o grande polo desse serviço de trabalho por aplicativo, tanto de motorista quanto de motociclista. A senhora entende que deve haver, primeiro, alguma regulamentação nacional para esse tipo de atividade e alguma coisa local é possível de ser feita? Eu me lembro, por exemplo, que a então prefeita Marta Suplicy quis colocar uma espécie de placa no tambor das motos, no capacete, obrigar a utilização de colete com identificação dos motociclistas. Não pegou. O ex-prefeito Serra tentou colocar um selo nas motos, empresa legal, para que quem fosse contratar aquela moto ou aquele motociclista soubesse que aquela é uma empresa que respeita o trabalho do motociclista. Já tentaram um monte de coisa. O que aconteceu? Os motociclistas foram contra, né? A gente teve greves no Brasil, porque eles não querem. Foi uma coisa linda. Eu digo que aquilo foi uma coisa maravilhosa. Veio o governo e disse assim, olha, você vai se transformar em CLT, você vai pagar imposto, e aí você vai ter todos esses pacotes de benefícios que o governo pode te oferecer. E o trabalhador disse, pelo amor de Deus, não, eu quero dinheiro no bolso, eu decido o que eu vou fazer com ele. Então, eu acho que isso foi uma coisa maravilhosa, que mostrou para todo mundo essa balela de que o governo está aí para te servir, porque eles sabem muito bem que vai tirar o dinheiro do bolso dele e que ele vai ver, sabe lá quando, né? Essa coisa de previdência. A previdência aqui é uma pirâmide, a gente sabe. Ninguém garante que lá na frente... Olha o que aconteceu na Grécia. Quando chegou a hora do vamos ver, todo mundo recebeu 30% a menos, porque não é possível, não fecha a conta. Então, se você receber, se e quando você receber o dinheiro. Então, acho que todo mundo já está mais atento de que, opa, não é assim não, eu prefiro o dinheiro no meu bolso. Sobre essa questão, eu vejo que o transporte, por exemplo, em motocicleta, ele é mais rápido, e é melhor do que o do carro, polui muito menos, né? Então ele é muito mais eficiente. O que a gente precisa é adequar a cidade para ele. Essa faixa azul é uma boa ideia? A faixa azul é uma ótima ideia, precisa expandir. Precisa expandir por toda a cidade, porque você precisa dar segurança para o motociclista e segurança para quem está de carro. Agora, a moto ocupa muito menos espaço, né? Ela polui muito menos, ela é muito mais eficiente, ela é um meio de transporte muito mais eficiente. E segregar espaço para ônibus? Corredor e faixa? Não, o ônibus e a moto eu acho espetacular, né? Tanto o transporte público quanto um transporte que tem uma discussão simples. Que foi uma discussão firme, por exemplo, na gestão Haddad aqui. Até então tínhamos os corredores de ônibus à esquerda. A gestão passou a fazer faixas de ônibus à direita. E essa faixa impõe necessariamente a remoção dos automóveis ou integralmente ou pontualmente, durante determinados horários dos dias. A senhora acha legítimo segregar espaço para o ônibus e necessariamente diminuir espaço para o carro? O transporte público tem que ser mais rápido do que o transporte privado. E dentro do transporte privado, a moto é melhor do que o carro. Então, você tem que incentivar tudo isso que melhora, diminui o congestionamento, melhora a vida das pessoas. O problema é que hoje o transporte público é tão ruim que o número de usuários está caindo. E eu também acredito que a pessoa tem que escolher aquele meio de se locomover. Essa ideia de que, não, mas o carro polui, então vamos acabar com o Uber, que já foi aventada. Você olhar onde mais tem hoje em dia, onde cresceu, foram nas periferias. E aí eu vou te dizer mais, Colombo. Eu acredito que esse aumento não se deve só ao fato do Uber poder ser mais confortável e tal. Tem a ver com segurança também. Porque a gente sabe que a maior parte dos assaltos hoje acontece no ponto de ônibus. Na hora que a pessoa está indo e voltando do trabalho, está escuro. Então, é um problema do Estado, que não fornece segurança, né? Eu viajei a cidade inteira. Porque é viajar, né? A gente chegar em Cidade de Tiradentes, por exemplo. É uma viagem, literalmente. Então, andei e eu vi que a maior preocupação hoje é a questão da segurança. Então, eu acho que isso afeta também outras questões. Por exemplo, a economia da cidade, a sua ida e vinda,
a utilização ou não do transporte público. A gente está vendo, além de tudo, crime organizado aí, mas tem outras questões de segurança também importantes envolvidas. Então, a gente precisa redesenhar para transformar isso em mais confortável. Agora, é óbvio que o transporte público ele tem que ser mais rápido do que o transporte de passageiros. E aí, de novo, dentre isso, a moto, a gente precisa aprender a conviver. O carro tem que aprender a conviver com o pedestre, com o motociclista. Então, isso tudo é uma questão de ensinar, de fazer faixas. Eu acho que a faixa azul foi um bom trabalho e precisa ser expandida. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.